Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início aí no sexto vídeo, né, sobre parábolas, que é no conteúdo de cônicas. A gente já viu o que vai ser uma parábola, né, viu como constrói uma parábola e agora a gente vai ver a parte analítica dessa parábola. Como a gente constrói a equação, né, como a gente pode representar a parábola como lugar geométrico, a gente já viu. Os elementos da parábola, como que vai chamar cada elemento específico dessa parábola, a equação da parábola e uma translação de eixos que a gente vai generalizar essa equação, certo? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos definir aí quem que vai ser esses elementos dessa parábola, né? Vamos ver quem vai ser esses elementos. Antes disso, vamos só relembrar o que é essa parábola, né? Na verdade, é um conjunto de pontos que vai acontecer isso daqui, ó. A distância de qualquer ponto da parábola até f, ou seja, de f até qualquer ponto, vai ser a mesma distância desse ponto até minha reta diretriz, certo? Então a gente tem que esses dois segmentos vão ser iguais sempre, para qualquer ponto que eu pegar que esteja na parábola, certo? Esse ponto f que eu peguei aqui é um dos elementos que eu preciso para construir a minha parábola, um dos principais elementos aí da parábola. Ele é chamado de quê? Foco, certo? Esse D é minha reta diretriz, o D também é o outro elemento que a gente precisa para poder definir quem que vai ser a parábola. Então essa reta aqui é a reta diretriz, tá? Esse V aqui, ó pessoal, é um ponto da parábola, tá? Um ponto especial, é onde a distância de F até esse ponto e desse ponto até a reta é a menor distância possível, tá? Dentre esses pontos da parábola. Então esse é o vértice, certo? E o eixo, pessoal, na verdade é o eixo de simetria, tá? Eixo de simetria. O que é esse eixo de simetria? É exatamente essa reta aqui, ó, pessoal. É onde divide a minha parábola em duas curvas iguais. Essa curva é exatamente igual a essa. Se a gente fosse fechar, né, assim, elas se coincidiriam, né? Para a gente determinar essa reta, esse eixo de simetria, né, é só a gente ver a reta que está pertencente, o ponto V e o ponto F, né? A reta que passa por FV. Então eu posso colocar aqui, ó, reta que passa por F e V. Bom, eu coloquei esse ponto A aqui, que é só para falar da distância de V até a reta diretriz, né? Que esse ponto vai ser exatamente o A aí, tá? Mas não vai ser muito importante aqui pra gente, não. Bom, então a observação aí é realmente essa, né? Que a distância aí, ó, de F até V é igual à distância de V até A, né? Sendo A esse ponto da minha reta diretriz, onde que é o pé da perpendicularidade da reta diretriz com este eixo de simetria, certo? Exatamente esse ponto A. Então a gente vai ter essa relaçãozinha aqui, ó, que é meio óbvia, né? Mas a gente vai ter ela, certo? Bom, pessoal, então agora a gente vai definir a equação da parábola, mas primeiro eu vou restringir essas parábolas. Eu vou primeiro pegar com vértice na origem, depois vou pegar com eixo de simetria no eixo Y, depois o eixo de simetria no eixo X. Aí depois eu vou generalizar para qualquer vértice aí. Mas primeiro eu vou focar nesse vértice na origem, certo? Então olha aí, ó. Seja Px um ponto qualquer da parábola de foco 0 e P sobre 2. Esse foco aqui, ó, pessoal, ele pode ser qualquer foco desde que o x seja 0. Por quê? Eu estou no eixo Y, né? O eixo Y é todos os valores de x igual a 0. Então, e como o eixo de simetria a gente acabou de ver que o F pertence a ele, então esse F tem que pertencer ao eixo Y, né? Então o x aqui é 0. Agora esse outro ponto pode ser qualquer valor, tá? Eu peguei um P sobre 2 aí, mas o P pode ser qualquer valor que você queira. E daí a gente pode ter qualquer número aqui. Vai ser P sobre 2 por uma especificação que vocês vão ver e conveniência que vocês vão ver nas continhas que a gente vai chegar, certo? Então olha aqui, ó. Então eu tenho aqui a parábola, né? Vai ser basicamente essa daí. Eu sei que tá feio, não tá igual ao de GeoGebra, né? Claro que não. Mas eu tentei representar aí essa parábola. E a gente vai ver aí alguns elementos, tá? Para a gente conseguir construir essa equação.
A primeira coisa aí, quem que vai ser essa reta D? Ó, a gente sabe que D aqui, ó, ela tá paralela ao eixo X, né? Então, vai ser Y igual a alguma coisa, né? E eu sei que a distância desse ponto até o vértice, né? Que o vértice é na origem, então o vértice é 0. E desse vértice até esse ponto é exatamente igual. E qual que é essa distância aqui, pessoal? Ó, P sobre 2. Então, essa distância aqui, ó, também tem que ser o quê? P sobre 2. Então, esse Y aqui é menos P sobre 2, certo? Porque está no valor abaixo aqui do meu eixo X, então isso é um valor negativo, obviamente, né? E aqui é mais P sobre 2 aqui em cima, certo? E bom, pessoal, então a gente vai, para a gente definir agora a equação, a gente precisa pegar um ponto genérico, né? Então eu posso pegar qualquer um desses pontos, né? Obviamente eu não vou pegar o V00, porque eu sei qual que é ele. Então, sei lá, vou pegar um ponto P aqui, ó. Ponto P, que na verdade seria o XY, né? Então o XY está representando todos os pontos, tá? Então esse XY está representando todos esses pontos aí da minha parábola. E qual que é o meu objetivo? Ó, eu sei que essa distância aqui, ó, de F até esse ponto, é exatamente essa distância aqui, ó. Eu sei que não ficou igual aí geometricamente, né? Mas elas são iguais, tá bom? E eu vou chamar, pessoal, esse ponto aqui, ó, de P', né? O ponto da perpendicularidade baixada do ponto P até a minha reta diretriz, tá? E quais são as coordenadas desse ponto aí, pessoal? O Y aqui, ele é fixo, né? Ele é o quê? Menos P sobre 2. E o X é o valor de X, né? Então, eu tenho exatamente esses valores aí. E o que eu tenho por definição, então? Definição da parábola, viu, gente? Eu tenho exatamente isso daqui, ó. Que a distância, né, de F até P vai ser igual à distância de P até minha reta diretriz. Ou seja, de P', né? Porque eu já baixei esse ponto aí que está pertencente a D, certo? Então, é igual à distância de P até P'. Então, a gente vai fazer agora o quê? A formulazinha que a gente tem, né? Dessas duas distâncias, certo? Então, vamos lá. Como que é a distância de dois pontos? É a raiz quadrada, né? Então, é a raiz da diferença do x ao quadrado mais a diferença do y ao quadrado. Vamos olhar aqui quem que é o x. É 0 menos x, certo? Aqui não importa quem que coloca primeiro, porque o quadrado vai dar meu número positivo aí de qualquer forma. E os meus x são quem? P sobre 2 menos y. Então, P sobre 2 menos y. Então, essa daqui é a distância de F até P. Ela tem que ser exatamente igual a quem? A distância de P até P'. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A distância entre dois pontos é a raiz da diferença do x mais a diferença do y ao quadrado, os dois. Certo? Então, olha aqui, a diferença do x fica x menos x. A diferença do y menos P sobre 2. Y menos P sobre 2. Então, fica y mais P sobre 2, no caso, né? Beleza. Aqui, ó, pessoal, vai dar o quê, ó? X ao quadrado, né? Por quê? 0 menos x é menos x. Menos x ao quadrado vai dar mais x ao quadrado. Então, aqui, x ao quadrado. Mais. Então, a gente vai fazer agora aqui o quadrado da diferença, né? O quadrado do primeiro, então P ao quadrado sobre 4, mais 2 vezes esse valor, menos no caso, né? Desculpa. Menos 2 vezes P sobre 2 vezes y, mais o quadrado do segundo. Isso tudo dentro da raiz. Certo? E aqui é a mesma coisa. X menos x é 0, 0 ao quadrado é 0. Então vai sobrar só isso daqui, né? Que no caso é y mais p sobre 2 ao quadrado, certo? Então aqui é o quadrado da soma, né? Então tem o y ao quadrado mais 2 vezes p sobre 2 mais p ao quadrado sobre 4, certo? E eu tenho uma raiz disso daqui tudo. Beleza. Então, pessoal, o que a gente vai ter aqui que eu posso fazer agora? Tirar o quadrado dos dois lados para essas raízes sumir, né? Eu posso tirar o quadrado daqui e o quadrado daqui.
certo? Aí eu corto a raiz com esse quadrado, a raiz com esse quadrado. Não preciso colocar módulo, porque o que está aqui dentro teria que ser positivo, né? Para sair alguma coisa, né? E sim, seria positivo, porque estou elevando ao quadrado, tá? Então a gente não precisa se preocupar com o módulo aí. Então aqui vai sobrar x ao quadrado mais p ao quadrado sobre 4 menos. Posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar menos py, né? Mais y ao quadrado igual a y ao quadrado mais, posso cortar esse 2 com esse 2, aqui tá faltando um y, né? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais py mais p ao quadrado sobre 4. Bom, pessoal, esses valores aqui são iguais, ó, p ao quadrado sobre 4 e y ao quadrado. Se eu passar para um lado ou para o outro, eles vão se cancelar, né? Porque tem o mesmo sinal. Então, eu já posso cancelar esse com esse com esse. Certo? E agora eu vou passar esse py para o outro lado. Ou passar esse menos py para cá, tanto faz. Né? Então, vai ficar o quê? X ao quadrado, passando esse menos py para lá. Vai ficar py positivo mais py positivo. Então, vai ter 2 py. E pronto. Então, a equação aí da nossa parábola é exatamente o quê? X ao quadrado igual a 2py, certo? E quem que seria esse valor de p, pessoal? Esse valor de p seria a distância de f até minha reta diretriz, tá? Por quê? P sobre 2 é isso, que é a metade dele. A outra metade está aqui. Então, ele todo é a soma dos dois, que vai dar o p. Certo? Então, a equação dessa parábola, pessoal, é o quê? X ao quadrado igual a 2py. Então, o que vai definir essa parábola? Basicamente, a distância de f e d, certo? Porque ele já está centrado aqui na origem, né? O vértice já está na origem. Certo, pessoal? Bom, pessoal, outra observação que a gente pode ter aí é o seguinte. Se eu pegar esse p negativo, então, teoricamente, o 0 menos p2 estaria lá embaixo, né? Então, o foco estaria aqui e a diretriz estaria aqui em cima. O que aconteceria? A minha parábola mudaria de sentido, né? Ao invés de ser para cima, que ela estaria voltada para baixo, né? Então, dependendo do valor desse P, né? A gente vai ter exatamente isso daqui, né? Então, dependendo do valor de P, se o P for positivo, minha parábola está voltada para cima. Se o P for negativo, minha parábola vai estar voltada para baixo. Exatamente pelo valor D. Eu pegar um P aqui, ó, um P positivo, o meu foco vai estar aqui e minha reta vai estar aqui. Perfeito, é o que a gente já tinha pegado. Se o meu foco for negativo, o meu P for negativo, meu foco vai estar aqui. Aí minha reta vai estar aqui em cima. Daí minha parábola vai estar com cavidade para baixo. E daí a gente chama esse P sempre de parâmetro, tá, pessoal? Então vou chamar esse P sempre de parâmetro. Certo? Então agora a gente vai para o segundo caso, tá? Quando, ao invés da gente considerar o eixo de simetria, o eixo Y, a gente vai considerar o eixo de simetria como eixo X, tá bom? Bom, pessoal, então o segundo caso aí, como eu tinha falado, vai ser no eixo do X, tá? O eixo aí de simetria vai ser no eixo do X. E vamos ver o que vai mudar aí, né? Na verdade, vai mudar somente o X pelo Y, né? Eu vou trocar o X pelo Y. Observe que aqui, ó, eu tinha pegado o foco anteriormente no 0p sobre 2. Então, ele estaria aqui ao invés daqui, certo? Eu peguei o fp sobre 2, vai estar aqui, certo? A minha reta diretriz vai estar, então, paralela ao eixo y, não mais paralela ao eixo x. E eu vou ter exatamente essa figura aqui. Então, pessoal, analogamente à mesma construção, eu vou pegar aqui um ponto P qualquer, né? E fazer o que eu tinha feito anteriormente, né? A distância desse ponto até F vai ser igual à distância desse ponto até minha reta. Certo? Então, isso aqui vai ser igual. E daí eu vou fazer a mesma coisa, né? Pegar a distância de F até P tem que ser igual à distância de F até P', que P' está pertencente a D. Certo? Só que a construção ela vai ser exatamente igual. E como eu falei, a gente basicamente trocou aqui ó, o x pelo y. Então, se a minha formulazinha, se eu tinha chegado na formulazinha x ao quadrado igual a 2py, a formulazinha quando o eixo da parábola for o eixo do x, vai ser igual a y ao quadrado igual a 2px.
certo? Então vai ter essa formulazinha aqui, ó. Pela mesma construção que a gente tinha feito, certo? Bom, pessoal, aqui a gente pode ver basicamente que no primeiro caso a gente estava tratando de funções, né? Então a gente trabalhava com parábolas desse tipo, né? Porque a cada x que eu pego vai ter um único y correspondente, né? Independente se tem outro x correspondente ao mesmo y, tá? Isso não impede de ser função. Agora aqui, ó, se eu pego um x, vai ter o quê? 2y. E daí não vai ser função. Então aqui a gente está abrangendo mais o nosso caso de parábolas, tá bom? Bom, pessoal, então o primeiro exemplo aí está falando o seguinte: determine o foco e a equação da reta diretriz da parábola y ao quadrado igual a menos 2x. Só, né? Então vamos lá. O que a gente precisa identificar? A equação geral que a gente acabou de ver, né? Que a equação geral aqui no caso é y ao quadrado igual a 2px. Ou x ao quadrado igual a 2p y. Só que observa aqui, ó, que esse y está ao quadrado, então não tem como eu pegar essa formulazinha, tem que pegar essa daqui, né? Então vamos tentar reescrever aquela fórmula, essa equação nesse formato, né? Então, ó, y ao quadrado igual a menos uma vezes 2 vezes x. No caso, pessoal, faria mais sentido, né, eu escrever o quê? Y ao quadrado igual a 2, né? Eu pego esse 2 e já deixo aqui. E o que está multiplicando diferente? O menos 1, né? Então eu multiplico o menos 1 aqui igual a x. Ah, então agora eu consigo identificar certinho quem que é o p, ó. O p é igual a quem? Menos 1, né? Então o p aqui, ó, é igual a menos 1. Então agora eu consigo determinar quem que vai ser o foco e a equação diretriz, né? Então, já que eu estou pegando essa formulazinha, o eixo de simetria é o eixo x, né? A gente tinha visto que no caso é esse caso aqui, ó. Eu estou pegando essa formulazinha que o nosso eixo de simetria vai ser exatamente esse. Então, o nosso foco vai ser um valor de x e 0. O valor de x a gente tem, que é p sobre 2. E o p é quanto? Menos 1. Então, o foco aí, ó, é quem? Menos 1 sobre 2 e 0, né? Menos 1 sobre 2 vai estar aqui, ó. Né? Então, esse daqui vai ser o foco, mais ou menos. Minha reta diretriz tem que ser o quê? Tem que ser a mesma distância daqui até aqui, tem que ser daqui até aqui. Né? Então, eu vou pegar essa reta diretriz aqui, ó. Né? E que valor de x que é aqui? Tem que ser também meio, né? Então, a equação da reta diretriz vai ser o quê? X igual a meio. Certo? Então, no caso, a nossa parábola, né, já que está no vértice igual a 0, né, que a gente trabalha primeiro, vai ser exatamente isso daqui. Ó. Certo? Observem lá que o nosso P aqui, no caso, era positivo, a minha equação ficou para lá. Meu P aqui é negativo, minha equação ficou para cá. Tá? Ou seja, para o valor de x negativo e aqui para o valor de x positivo. Certo? E o vértice aqui vai estar no 0, 0. Bom, vamos para o segundo exemplo aí, pessoal. O que a gente tem? Determine a equação da parábola, sabendo que o vértice é 0, 0, né? O vértice na origem, igual a gente está trabalhando aí. E a diretriz é y igual a 3. Bom, y igual a 3 está aqui, ó, pessoal. Vou colocar y3 aqui, ó. Daí essa reta é exatamente essa reta aqui paralela ao eixo x. Certo? Beleza. E o meu vértice é esse daqui. Beleza, eu sei que a distância do vértice até a reta diretriz, ó, que é essa distância aqui, é igual à distância desse vértice até o meu foco. Certo? O meu foco vai estar basicamente aqui. E a minha parábola vai ser mais ou menos isso. Certo? Beleza. Daí eu tenho uma formulazinha da parábola, né? Eu sei que essa parábola, o eixo de simetria dela é exatamente o eixo y, né? Então a nossa formulazinha que a gente já está acostumado, que vai dar x ao quadrado igual a 2 vezes p vezes y, então a gente tem que determinar somente esse p. P é quem, pessoal? P é a distância, ó, não esqueçam, pessoal, P é a distância
do foco e da reta diretriz, tá? Então quer dizer que quando eu pego a distância do foco até o vértice é metade desse P. E do vértice até a reta diretriz é metade desse P, certo? Então essa distância toda aqui, ó, ela é igual à distância de F até P, que é igual a P, certo? E quem que é essa distância? Ó, aqui tem 3 e aqui tem 3. 3 mais 3 é igual a 6. Então eu vou lá e coloco P ali 6, vai dar x ao quadrado igual a 12y. Você vai errar, né? Por quê? Bom, a gente tinha visto quando o meu P é negativo, minha parábola vai estar para baixo, né? E daí se você colocar simplesmente o P positivo, você está falando dessa parábola aqui para cima. Nossa, professor, então como que eu vou saber que esse P vai ser positivo ou negativo se eu não desenhar a parábola? Bom, primeira coisa que eu falo, desenha a parábola. Fica mais fácil para você identificar todos os elementos quando você desenha, tá, pessoal? Mas por algum motivo você não desenhou e quer fazer o exercício mesmo assim. Você vai ter que verificar se, né, vai ter dois casos, se o seu foco, se ele estiver acima do seu vértice, sua parábola, sempre, sua parábola vai ser o quê? O P vai ser positivo. E no outro caso, se a parábola for, o eixo de simetria for o x, se o foco estiver à frente, né, à direita de V, também vai ser positivo o P. Agora, se o foco estiver abaixo de V ou à esquerda de V, aí sempre o seu P vai ser negativo. Mas eu prefiro desenhar a parábola e visualizar. Se ela estiver com cavidade para baixo, ou seja, apontando para os negativos aqui, ó, o P vai ser negativo. Se fosse o contrário, tivesse para cá apontando para os negativos no x, também seria negativo P. Agora, sempre quando a parábola está apontando para os positivos, pessoal, significa que esse P ele é positivo, certo? Então, como ele está apontando para os negativos aqui em y, então esse P é negativo. Então, P aí, ó, é igual a quanto? Menos 6, né? A distância aqui é 6, só que o que está acima é a reta, sempre se a reta estiver acima ou à direita, o seu P é negativo, certo? Então eu tenho x ao quadrado igual a 2 vezes menos 6 vezes y. Então eu tenho que x ao quadrado é igual a menos 12y. Certo, pessoal? Então eu vou ter exatamente isso daí. Bom, pessoal, agora a gente vai ver o que é translação de eixos, né? No caso a gente já tinha visto o que é translação, e no caso eu saí da origem, né? Aqui também vai continuar sendo isso, tá? No caso eu vou estar considerando outro plano cartesiano em cima do que a gente já tem. Então, a gente já tem um plano XY aqui, eu vou considerar um plano x' e y' aqui, certo? Então observem aí, ó. Vou pegar um ponto P aqui, certo? Estou pegando um ponto P aí em cima desses dois planos cartesianos. O ponto P em relação ao plano x' e y' vai ter a abscissa x'. No plano normal vai ter a abscissa x, certo? E a mesma coisa aqui. Observa aqui que o ponto P no plano que eu criei vai ter y' e aqui vai ter y. Beleza. Vou ter uma relação sim entre esse plano que eu construí e esse plano original. Né? Qual que vai ser essa relação? Olha, eu só tenho que ver onde que essa nova origem está fixada no meu plano cartesiano original, certo? Então, olha aqui. Então, sei lá, vou chamar essa distância aqui de h, tá? Então, no meu y é da h, e em relação a x eu vou chamar de k. Ou seja, em xy, ou seja, no plano x ou y, né, no plano original, as coordenadas de O' vai ser o quê? K em x e h em y, certo? Então a gente vai ter isso daqui. Daí a gente pode considerar, a gente pode representar qualquer ponto que eu consiga desse plano cartesiano que eu construí. Né? Então daí esse ponto P, ele seria o quê?
ele teria coordenada x, se eu soubesse só essas coordenadas aqui, o que eu teria que fazer? Acrescentar k para eu saber o restante que é o valor de x, né? E acrescentar h para eu saber o restante do valor de y. Por quê? Eu sei esse valor, mais h, que é esse daqui, então eu vou saber o valor de y inteiro. Eu sei esse valor, mais k, eu vou saber o valor de x inteiro. Certo? Então esse ponto aqui é a mesma coisa de você ter esse daqui, ó, xy, que vai ser igual ao ponto. Eu vou pegar esse valor, mais k, e vou pegar esse valor, mais h. Certo? Então a gente tem essa relaçãozinha aí. Por que a gente está fazendo isso, professor? Nossa, tipo, não é o conteúdo extra, não é o conteúdo a mais, né, do que a gente está vendo? Não, por quê? A gente acabou de ver parábola centrada na origem, não foi? Só parábolas aqui? Então eu vou continuar com parábola centrada na origem, no caso aqui. Certo? E quando eu considero uma parábola aqui, ó, no meu plano cartesiano que eu criei, ele está na origem. Mas no meu plano original, não. Então qual que é a diferença desse plano para esse plano? É só essas coordenadas, é só esse h e esse k. Então, para a gente evitar de fazer umas continhas desnecessárias, é só a gente acrescentar o valor de k, o valor de h, que seriam a origem desse novo plano cartesiano. Certo? Então, no caso, a diferença aí para qualquer parábola que eu quiser, né? É só eu pegar os valores do vértice, né? Que seria uma nova origem, e acrescentar no x e no y. Certo? Então, vamos ver como que vai ser essa construção aí dessas equações. Pessoal, então olha aí as fórmulas de translação. Vai ser essa, x igual a x' mais k, e y igual a y' mais h. Aqui no caso tá k também, né? Mas é h, viu, gente? E daí eu posso também fazer o quê? Isolar esse x', né? Fazer x' igual a x menos k, e y' igual a y menos h. Certo? Então, eu posso fazer essa relação daí também. Então, a principal finalidade dessa translação foi o que eu falei, né? A gente vai generalizar as fórmulas da parábola. Então, toda a construção que a gente fez aqui anteriormente, a gente pode continuar fazendo, né? Ou seja, pegando equações desse tipo, né? E depois visualizando quem que vai ser o vértice dessa parábola. Que no caso vai ser a origem do novo plano, né? Que vai ser a origem desse plano aqui. Então a gente pode fazer algumas construções aí. E aí, pessoal, se tivermos aí que no nosso plano original, né, no nosso plano cartesiano original, essa parábola tem vértice h igual a 3 e k igual a 2, então significa que o vértice dessa parábola é 2, 3, né? Ou seja, isso daqui é o complemento lá do meu x, da minha abscissa, né? Esse daqui é o complemento da minha ordenada, que é em relação a y. Então, no caso daqui, ó, o vértice ele estaria presente no ponto 2, 3. Certo? E daí, o que eu poderia fazer nessa equação? Para transformar no plano x, o, y, era só eu fazer o quê? Acrescentar x mais 2, né? Fazer isso daqui, x mais 2, elevado ao quadrado, é igual a 4 vezes y. No caso é menos, né? Aqui, ó. Tá? É menos por causa da formulazinha aqui. E y menos 3. Certo? Então, eu vou ter essa formulazinha aqui. Posso abrir, posso deixar da forma que eu quiser, né? Que aí vai ficar mais parecido com o que a gente já viu lá no ensino básico, né? Então, olha, se eu abrir isso daqui, vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui eu só aplicar distributivo, né? Então, o que a gente vai ter aí? Posso deixar dessa forma, posso passar tudo para um lado, tudo para o outro, tá? Geralmente a gente deixa tudo que tem x de um lado, tudo que tem y do outro, né? Para ficar mais fácil de resolver. Então é o que eu vou fazer aqui. Vou passar esse 12 para o outro lado, né? Vai ficar x ao quadrado menos 4x. Aqui está negativo, vai passar positivo mais 14, igual a 4y. Daí eu posso passar o quadrado dividindo ou não, tá? Então daí a gente tem essa equaçãozinha aí. Certo? E daí o processo inverso também é válido, tá, pessoal? Só que não tem muita aplicação a gente fazer o processo inverso, né? Se a gente tem isso daqui, o bom de visualizar isso daqui é a gente saber representar, né? Então, se a gente tem exatamente isso e quer representar
desenhar ela, é mais fácil a gente visualizar essa equação colocando o vértice, né, 2, 3 aí, né? Fazendo exatamente o seguinte. A gente vai ter o plano aqui cartesiano. O plano 2, 3, né? 2 e 3 vai ter aqui. Esse novo plano aqui, né? E daí a gente vai desenhar essa equação em cima desse outro plano aqui. E qual que é a formulazinha? X ao quadrado mais 4y, né? Ou seja, o P aqui vale quanto? 2, né? P aqui vale 2. Então, o meu foco, ele vai estar acima aqui, né? Vai valer 1, né? Porque o P é a distância do foco até a reta diretriz, né? A reta diretriz vai estar aqui. Certo? Então, essa distância aqui é 1. E a minha parábola vai fazer exatamente isso daqui. Certo? E daí eu desenhei. Daí é só eu tirar esse plano que eu construí, né? E a gente conseguiu visualizar a nossa parábola aí. Certo, pessoal? Bom, o terceiro exemplo está falando o seguinte, pessoal. Determine a equação da parábola de foco 1, 2 e reta diretriz x menos 5 igual a 0. Bom, primeira coisa. Essa reta diretriz eu posso falar que ela é x igual a 5, né? Posso passar o 5 para cá e fica tudo tranquilo, né? Tá negativo, passo positivo e certo. Bom, então eu vou desenhar essa reta diretriz. X igual a 5, né? Eu vou colocar mais ou menos aqui. Então, x igual a 5 está aqui. Vou pegar esse ponto 1, 2, mais ou menos aqui. Então, vai ser esse ponto aqui, é o foco. Certo? Beleza. E a distância desse foco até a minha reta diretriz, pessoal, essa distância aqui, ó, ela é quem? É P, não é P? Então, essa distância aqui é P. E esse P vale quanto? Ah, se eu tenho 1 aqui e tenho 5 aqui, esse P vale 4. Certo? E como que eu sei? Tenho duas fórmulas para usar, né? Aqui no caso a gente pode visualizar, né, que o meu foco não está em nenhum dos eixos. Então a gente já conclui que o meu vértice ele não vai estar centrado na origem. Então a gente vai já pegar a formulazinha direto. Se também vocês quiserem pegar a formulazinha direto, qual? X menos alguma coisa ao quadrado igual a 2 vezes P vezes y menos alguma coisa, ou o contrário, né? Vocês podem, tá? E se tiver na origem, o máximo que vai acontecer é isso aqui ser 0 e ficar a formulazinha que a gente conhece, tá bom? Então sempre utilizem essas duas formas aqui de identificar a sua reta. Desculpa, a sua parábola, certo? Então vai ser essa ou vai ser essa. Essa daqui é para quando o meu eixo de simetria ela for paralela ao eixo a y. E essa daqui é quando o meu eixo de simetria for paralelo a x, tá bom? Daí vocês vão pegar a prática, tá? Conforme vocês forem fazendo exercício, para qual dessas duas equações utilizar, certo? Beleza. Aqui, quem que vai ser esses números aqui? Vai ser o vértice, tá? As coordenadas do vértice, tá? No caso aqui para x, aqui para y, aqui para y, aqui para x. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual dessas duas que eu vou desenhar, que eu vou usar, né? Bom, se o meu eixo de simetria, desculpa, minha reta diretriz, ela é paralela a y, então meu eixo de simetria é paralelo a x. Então qual que eu vou utilizar? Então eu não vou utilizar essa daqui de cima, certo? Já de cara eu já utilizo a de baixo, certo? Então se se a minha reta diretriz é paralela a y, então quer dizer que o meu eixo de simetria é o x. É paralela a x no caso. E daí, se é paralela a x, eu uso o y ao quadrado. Certo? Já posso pensar direto. Minha reta diretriz paralela a y, uso o y ao quadrado. Pronto. Fica mais fácil também, né? Certo, pessoal? Então, reta diretriz paralela a y, eu uso o y ao quadrado. Não uso o x ao quadrado aqui. Certo? Então, vamos continuar aí. Bom, quem que vai ser o vértice? O vértice é a metade desse segmento aqui, não é? Do foco e da reta. Então, vai ser exatamente esse ponto aqui, ó. A ordenada dele a gente sabe que é 2, né? Do mesmo do foco.
certo? Então, onde tem o y aí eu vou colocar 2, que no caso é aqui. E onde tem x eu vou colocar metade de 1 e 5, que é o quê? 3. Só fazer 5 mais 1, 6 dividido por 2, 3. Certo? Beleza. Ou eu fazer 5 menos 1, 4. Eu quero dividir 4 dividido por 2, 2. 2 mais 1, 3. Tá? Posso pensar da que forma vocês quiserem aí. Beleza. Então, o x aqui é 3. Então, achei o vértice. E o P aqui, pessoal? O P, ele é essa distância. P é igual a 4. Só que aí vocês têm que analisar se o P vai ser positivo ou se o P vai ser negativo. Bom, a minha parábola vai ser para cá? Não, porque senão vai encostar na minha reta diretriz. A minha parábola vai ser para cá. Certo? Se a minha parábola vai ser para cá, ela está apontando para os negativos, não tá? Então o P tem que ser negativo. Vocês concordam aqui, ó? O x positivo é para lá. Certo? O x positivo é para cá. Não para cá. Certo? Ele está apontando para cá para os negativos, então o P é negativo. Então o P aqui, na verdade, é 4 em módulo, 4 nessa distância, só que negativo na nossa fórmula. Então, portanto, aí a nossa fórmula é y menos 2 ao quadrado, igual a 2 vezes menos 4, vezes x menos 3. Bom, agora eu posso organizar da forma que eu quiser. Posso abrir, né? Deixar um pouquinho mais organizado que isso, da forma que vocês quiserem, tá? Eu vou abrir aqui, só para a gente visualizar como que vai ser. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado aí do segundo. É igual a menos 8, que multiplica x menos 3. Posso continuar aí. Passar tudo para cá, tá? Menos 8 mais 24. Passo para cá esse 8x positivo. Então fica y ao quadrado menos 4y mais 8x menos 24 com mais 4 menos 20. Igual a 0. Bom, essa daqui é a formulazinha daquela parábola ali. Certo? Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, eventuais dúvidas, é só vocês entrarem em contato comigo, tá bom? Bom, aqui é um exercício um pouco diferente, né, do que a gente já viu aí. Né, o que a gente vai ter? Determine o vértice, o esboço, né, vamos desenhar ele aqui, o foco e a equação da reta diretriz dessa parábola. Então a parábola aí, no caso, ela está transladada, né? A gente já pode ver que o foco, o vértice não é a nossa origem, porque senão isso é uma equação bem mais simples. E vai ser uma equação desse tipo, tá, pessoal? Com o vértice aí fora da origem. Então, no caso aqui, ele já abriu a nossa equação para dificultar, né, o nosso entendimento desses elementos. Mas isso não vai impedir da gente descobrir quem que vai ser esses elementos. Certo? Então, vamos descobrir esses elementos aí. Primeira coisa, pessoal, eu vou passar tudo que tem x para o lado e deixar tudo que tem y para o outro, certo? Então, eu vou deixar aqui, ó, y ao quadrado mais 6y. Termo independente, vocês escolhem, pode escolher para que lado vocês querem colocar, se é para o lado do x ou do lado do y, tanto faz. Vou deixar aqui do lado do y, tá? E fazer as manipulações. E vou passar somente o menos 8 para o outro lado, então vai ficar mais 8x, certo? Então, a gente tem algo aí desse tipo. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu já tenho que deixar nesse formato para me encontrar pelo menos o vértice e ficar mais fácil encontrar o foco e a reta diretriz e o restante da nossa análise, né? O que eu vou fazer então? Ó, eu tenho esses termos aqui, ó. Eles saem daqui, ó, pessoal. Quando a gente tem isso, né? O que na verdade a gente vai ter? A diferença de um quadrado, né? Que é y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou até deixar indicado assim, mais o quadrado do segundo, certo? E bom, olha aqui, a gente tem algo desse tipo, né? Eu vou reescrever aqui embaixo dessa forma, ó. Y ao quadrado mais 3 vezes 2 vezes y, certo? Mais 1 igual a 8x, certo? Então, eu tenho duas vezes um número vezes outro. Só que esse número aqui, ó, pessoal, é o mesmo desse, elevado ao quadrado, que é igual eu tenho aqui, ó, o segundo elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar esse número 3 aqui, ó,
Que observa que o 2 aqui é da fórmula, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ou tanto faz. E vou fazer o quadrado dele aqui para fora. Então eu vou fazer isso daqui, ó. No caso, 2 vezes, né? Primeiro vezes o segundo. Posso fazer a multiplicação da forma que eu quiser, tá? Aqui. Não vai alterar o valor, não. Vai dar 6y da mesma forma. Vou acrescentar um 9, certo? Porque aqui eu já consigo escrever algo desse tipo, né? E vou tirar esse 9, porque esse 9 não pertence aqui, certo? Estou acrescentando 9, tirando 9, então não estou alterando valor nenhum. Vou acrescentar, continuar copiando o que eu já tinha. Bom, então isso daqui, ó, pessoal, a gente consegue enxergar como sendo o quê? Se a gente for considerar o y como primeiro termo e o 3 como segundo, essa equação aqui dá pra gente fazer um quadrado perfeito, né? Que forma? Y mais 3, isso daqui tudo ao quadrado. Daí observa, a gente vai ter o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é 3 ao quadrado é 9, certo? Daí a gente pode copiar o resto, né? Que vai sobrar o quê? Aqui vai sobrar menos 8 e aqui 8x. Beleza, agora eu posso passar esse menos 8 para o outro lado. Então a gente vai ter y mais 3 ao quadrado igual a 8x mais 8. Aqui eu posso colocar o 8 em evidência, né? Daí a gente vai sobrar com y mais 3 ao quadrado igual a 8 que multiplica x mais 1. Certo? O que a gente pode fazer aqui agora, pessoal? A gente colocar isso no plano cartesiano, né? No caso aqui, ó, para a gente sair a formulazinha perfeita, né? O que a gente precisa fazer? Colocar 2 vezes o número que resulte em 8. A gente sabe que é 4, né? Então a gente vai fazer exatamente isso daí, pessoal. Então eu tenho y menos 3, tá? Só porque a formulazinha é y menos o número, né? Igual a 2 vezes 4, que multiplica x menos 1, certo? E daqui a gente já tira o vértice, né? Quem que seria o vértice aqui, ó? No x é menos 1 e no y é menos 3. Né? Então o ponto vai estar menos 1 aqui e menos 3 aqui. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Então esse daqui seria o vértice da nossa parábola, certo? E o que a gente tem de informação ainda? Que o eixo, né, da nossa parábola, ela vai ser paralela ao eixo x, né? E a reta diretriz vai estar paralela ao eixo y. Né? Por que a gente pode afirmar isso? Porque a nossa parábola, o quadrado na nossa parábola está onde? Está no y. E daí a nossa parábola ela vai estar ou para a esquerda ou para a direita. Então é isso que a gente vai descobrir agora com o vértice aqui, certo? Beleza. Que agora a gente pode... O que a gente ainda tem de informação aqui, pessoal? A gente tem de informação o seguinte, que o nosso P é igual a 4, né? Então quer dizer, eu posso contar 4 para cá, 2 unidades para cá, no caso, né? 1, 2. Vou ter um elemento aqui. 1, 2. Vou ter o outro elemento aqui. Bom, então um dos dois vai ser o foco e um dos dois vai passar a nossa reta diretriz. Bom, aí ainda a gente tem outra informação, né? O nosso P aqui, ó, esse P aqui é 4 positivo, né? Então a nossa parábola ela vai ter que estar aberta para o x positivo, ou seja, vai ter que estar aberta para cá. Certo? Então aqui a gente já conclui que esse daqui é o foco e esse daqui é onde passará a nossa reta diretriz. Certo, pessoal? Então, nossa reta diretriz, olha, vão dar 2 unidades para cá. Esse ponto aqui em V é menos 1, né? Então, vão dar 2 unidades para cá, que esse ponto vai ser o menos 3. Vão dar 2 unidades para cá, o foco vai estar bem no 1. Certo? Então, a reta diretriz, né, que ele quer ali, é o que? É x igual a menos 3, né? Então, essa daqui é a minha reta diretriz. O meu foco ali é 1 no x e no y é menos 3, tá?
O que ele quer mais? É o vértice a gente já determinou, o foco a gente já determinou e a reta diretriz, a equação da diretriz também. E a gente esboçou o gráfico, né? O gráfico vai ser mais ou menos assim. Certo, pessoal? Então o nosso primeiro exercício do segundo dia de apresentação vai ser o seguinte: considere o ponto V como o vértice da parábola, tá? Dessa parábola aqui, então vocês vão ter que identificar quem é o vértice dessa parábola e vai calcular a distância desse vértice até essa reta. Pode utilizar a formulazinha que a gente sabe de distância de ponto até reta. Certo, pessoal? Então aí ficou fácil, né? A gente descobrir somente o vértice e depois calcular a distância até esse ponto. Certo? O segundo exercício, pessoal, é o seguinte: vocês vão determinar a equação da parábola que possui vértice na origem e simetria, ou seja, o eixo dessa parábola é igual ao eixo y, tá? E que passa pelo ponto 2 e menos 3, certo? Então vai ser uma parábola mais simples de vocês trabalharem, certo? E esse é o exercício 2 para vocês poderem apresentar, certinho? Então, pessoal, por hoje é só. Então a gente estudou basicamente tudo aí sobre a parábola, né? Tem algumas informações outras que eu vou poder passar para vocês depois. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só entrar em contato, certo? E eu fico aguardando vocês aí no próximo vídeo.